Agora, por que tanto ódio? Nessa terça-feira... Isso mostra a importância dele. Nessa terça-feira, internautas críticos ao posicionamento do político Olavo de Carvalho usaram as redes sociais para fazer publicações em comemoração à morte do filósofo, em mais uma onda do chamado ódio do bem. No Twitter, eles elevaram as hashtags como Grande Dia, CPF cancelado, entre os que fizeram os posts semelhantes. Olha, William, esse pessoal não representa eles não respeitam nem a vida, nem a morte. Nada importa a eles. Eles, por exemplo, acham natural o Lula, o ex-presidente Lula e ex-presidiário, se apresentar escancaradamente como um explorador de cadáver ao discursar no enterro da mulher. Nesses momentos você fica chocado demais para articular um discurso político. Foi o que ele fez. Então os seguidores do Lula não respeitam nem a vida dos outros, porque eles colocam em perigo, por exemplo, a vida do ex-deputado Roberto Jefferson, mantendo preso, agora soltaram, quando ele está em más condições de saúde há muito tempo, e celebram a morte de uma pessoa. Celebração da morte só pode ser feita por um partido que, quando vence eleições, é o caso do PT, eles não celebram a própria vitória, eles comemoram a derrota do adversário. Eles querem saber por que aquela minoria que perdeu votou contra o Lula. Eles sonham com a unanimidade que jamais terão, fora dos institutos de pesquisa. Então, quem não respeita a vida não vai respeitar a morte. E Augusto, você falando assim, você falou do PT, eu lembrei aqui, por exemplo, nós tivemos entre esses ataques, nós fizemos os posts semelhantes, o ator José de Abreu, Bom, morreu o pai do bolsonarismo, falta o filho, escreveu o artista fazendo referência ao escritor e também ao presidente Jair Bolsonaro. José Maria Trindade com a palavra. Olha, o Zé de Abreu, ele exagera sempre, É uma figura que já foi descrita aqui como um ser de segunda categoria profissionalmente e pessoalmente. E se aproveita disso. Nós estamos vivendo num momento em que a sociedade passa a mão na cabeça de pessoas que fazem esse tipo de agressão. Eu vi, William, Augusto, várias publicações na internet, contra o professor e contra o bolsonarismo, que na verdade demonstram exatamente o chamado ódio do bem, que na verdade é dor de cotovelo, Essas publicações, elas não respeitam nem a família e nem a pessoa e, para mim, não devem e não merecem ser levadas a sério. Ana Paula, esse ódio é porque isso incomoda quando a gente tem um discurso diferente daquilo que eu acredito e propõe o debate, isso incomoda e por isso agora eu me dou no direito de atacar uma pessoa ou a ideia dela, enfim, ou num momento tão delicado como esse? William, primeiro, o ponto que o Augusto trouxe, sobre esse partido, um partido que faz de um velório de uma senhora um palanque político, o que a gente pode esperar? Que eles celebrem a morte de seus inimigos políticos. E dentro aí da sua pergunta, eu acho que esse movimento todo desse ódio absolutamente sem nenhum freio que hoje nós vimos nas redes sociais, eu acho que é a prova concreta, é o recibo concreto de que o Olavo incomodou tremendamente a bolha marxista, a bolha esquerdista. O Zé falou uma frase muito boa, eu até anotei aqui, não havia como desqualificar as ideias. Então, eles têm que desqualificar, eles tinham que desqualificar o homem em vida e agora também em morte. E foi exatamente o que o Olavo fez, ele mostrou a luta e o trabalho feito através de suas profundas obras. Basta ler uma obra do Olavo e aí eu não vou convencer ninguém que tem que ir lá ler, isso aí é uma viagem absolutamente individual, mas é uma viagem sem volta. Você começa a ler as obras do Olavo e entender os estudos do Olavo e ver o trabalho que ele tinha exatamente contra essa mesquinhez humana, William, contra essa miséria intelectual.
né? Então, o barulho das redes sociais hoje, eu acho que é um barulho vazio, é um barulho supérfluo, mas que passa, sim, um recibo de que o legado do professor Olavo, ele incomoda e vai incomodar, William, durante muitos anos, porque o professor Olavo deixou muitos discípulos, muitos alunos, muitas pessoas que agora ensinam toda a obra do Olavo, a filosofia do Olavo, e não adianta falar o Olavo astrólogo, o Olavo bolsonarista, esse Olavo das redes sociais só coloca em evidência esse Olavo quem não conhece, quem nunca leu um texto do Olavo, quem nunca leu um artigo do Olavo. Eu me lembro, William, para finalizar, há alguns anos, mais ou menos uns 10 anos, eu li um texto do Olavo sobre o Obama, a verdade mais do que isso, porque o Obama ele era senador ainda, e ele ali colocando algumas previsões sobre o que seria uma presidência de Barack Obama na Casa Branca. E soon enough, né, aconteceu tudo como ele previu, exatamente porque ele estudava o mentor do Obama, o Saul Alinsky, que ninguém nunca ouvia falar, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar de Saul Alinsky, e ele trouxe esse tipo de semente da gente começar a questionar, mas quem é Saul Alinsky? Mas por que o Olavo não gosta de um homem bacana, bonito, negro, com uma oratória espetacular, com uma bondade transparente, com um carisma aí óbvio? E aí o Olavo era exatamente aquele que falava, não, vão através de seus textos, não, senta aqui, vamos descascar as camadas aqui dessa cebola, e ele chegava onde a gente não chegaria em algum momento sozinhos, né? Então o Olavo, ele era um provocador também nos questionamentos de quem até admirava ele, por que o Olavo está falando isso? E aí você corria atrás e saía da zona de conforto. Então o Olavo é isso, ele mostra, o legado dele vai continuar mostrando aí esse caminho que as redes sociais, por um lado, criticaram, festejaram, né, esse ódio do bem, mas teve um outro lado também, William, que foi um lado de muito apoio, de muito agradecimento, e esse lado, obviamente, ele não vai para as manchetes dos jornais, mas é um lado muito grande. Eu tenho visto, assim, pessoas que eu nem imaginava que foram alunos do Olavo, que apreciam a palavra do Olavo, hoje aí dedicando homenagens ao professor. O mestre Augusto gostaria de fazer uma observação. Rapidamente, quer dizer, eu conheci suficientemente o Olavo para dar uma má notícia aos que estão festejando a morte. Ele adoraria estar assistindo, se estiver assistindo, está se divertindo com isso, porque ele adorava a constatação de que ninguém conseguia ser indiferente a ele. Então, os que atacam o Olavo estão confirmando que ele perseguiu um objetivo e que foi alcançado. Ninguém conseguia ficar indiferente. Estão aí os caras escrevendo, celebrando, então pouco importa, porque o Olavo nutriu um profundo desprezo por quem não consegue argumentar. Guilherme Fiuza, eu observei no início da tua fala, eu queria até pedir licença a você, porque você foi muito educado no momento que você falou, em respeito à família, esse momento difícil, mas eu não tenho como não fazer essa provocação para você, em função desse ódio do bem, essa coisa desses ataques contra a pessoa dele num momento tão delicado. Isso aí nem caracteriza uma onda de ódio, assim. Eu acho que eu até talvez vá encontrar aqueles que tivessem algo e tenham algo real e humano contra o Olavo de Carvalho, expressando isso, talvez, porque, assim, quem não respeita luto não é gente, né? Então, é essa demarcação que eu quero fazer. Como disse a Ana, né, um barulho vazio, é uma boa expressão, porque é um sintoma desses tempos agora. Nem tudo que quantitativamente transborda, né, numa arena digital ou noutra significa consistência, significa existência até.
Então, a gente está vendo isso de tudo quanto é jeito, né? Manifestações inerciais. Agora, né, acho que um momento como esse, o que se pode falar sobre o Olavo de Carvalho, o pensamento dele muitas vezes conduzia para um tipo de demarcação que eu acho que às vezes confunde. Eu tive a oportunidade de conversar com o próprio professor Olavo aqui nos Pingos nos Is sobre isso, né? Porque quem não quer ficar atirando pelas costas e fazendo difamação e claque de teclado fala as coisas, né? Se apresenta e fala, e foi uma ótima conversa. Eu basicamente falando, né, que, por exemplo, esse conceito de esquerda, ele, apesar dele ser identificável, né, com grupos de pessoas e políticos e tal, com péssimos propósitos e péssima experiência prática, ele, por conta da mistificação, traz virtudes que são, né, que o mercado compra, né? Então, perguntei uma vez ao professor Olavo se isso não confundia, e ele concordou imediatamente que sim, que confundiria, mas ele estava ali muito confiante na descrição que ele poderia fazer desse conceito, né? Então, foi uma boa conversa, e eu lembro que nessa conversa, aqui nos Pingos, ele falou muito sobre os metacapitalistas, que é uma outra percepção muito interessante do professor Olavo de Carvalho, né? Porque e que enriquece o que seria uma dualidade um pouco pobre ou insuficiente, né, entre a direita e a esquerda. Isso é uma abordagem muito interessante dele, e que é hoje o grande inimigo da democracia, que é o grande inimigo da civilização, que são esses tais metacapitalistas assim classificados pelo professor Olavo de Carvalho. Ou seja, aqueles que têm o poder advindo dos ganhos no capitalismo, mas querem superar as regras do capitalismo para viver de forma negando alguns princípios do capitalismo, como a liberdade e a democracia, para ter poderes particulares. Isso para mim foi uma definição muito interessante de algo que para mim fazia muito sentido, continua fazendo muito sentido, é disso que se trata, né? A grande batalha é esta, nesse momento. Quem percebe que existem tentações autoritárias, totalitárias, por trás de falsas virtudes, está percebendo o essencial, a grande ameaça, e o professor Olavo de Carvalho percebia isso como ninguém, né? Então, isso já é uma grande credencial. Agora, sobre esse ambiente supostamente inflamado, né, o professor Olavo desconfiava muito, assim como eu faço, dos falsos bonzinhos, né? Então, isso já seria uma expressão mais coloquial, né, menos acadêmica, também de uma percepção do professor Olavo, com a qual me identifico, né? Já disse que não me identifico tanto com algumas outras, mas essa eu acho crucial, e ele sempre batalhou contra a falsa bondade, sempre trabalhou contra esta afetação, esse teatro de virtude para encobrir valores inconfessáveis, né? Então, quando a gente vê pessoas que aparentemente estão praguejando, né, contra um homem que recém-falecido, né, essas pessoas estão tentando mostrar a seus pares, né, o que elas estão tentando mostrar? Que elas são horríveis, que elas são desumanas? Não, eles estão tentando mostrar que eles são bonzinhos e estão comemorando a morte de um malvado. Mas é exatamente isso, elas não têm bondade, elas estão vestidas numa fantasia carnavalesca de bondade, e certamente o Olavo de Carvalho entendeu e diagnosticou isso bastante bem lá atrás.